data frame é que nem um conjunto de várias séries, certo? Cada coluna de um data frame pode ser pensado como sendo uma série. Então, da mesma forma que a gente começou séries falando sobre índices, vamos começar data frame falando sobre índices também. E o que era um índice numa série? Era alguma coisa que identificava cada linha, né? No caso de um data frame, eu não tenho apenas linhas, eu tenho linhas e colunas. Eu vou precisar identificar as linhas e as colunas. Por causa disso, no caso de data frames, eu tenho não um conjunto de índices, mas eu tenho dois conjuntos de índices, certo? Eu tenho um conjunto de índices que identificam as linhas e outro conjunto de índices que identifica as colunas, tá bom? Se eu quero acessar os índices de linha, eu posso usar o método .index. Se eu quero acessar os índices de coluna, eu uso o método .columns, tá? Então, para usar o método .index e ver os índices de linha, nesse caso eu não tenho nada, né? Eu tenho apenas um range index que começa em 0 e vai até 145, porque se você reparar, eu não dei nenhum nome de índice para ele, então ele numerou automaticamente, 0, 1, 2, 3. Ele só deu o número da linha como sendo o índice da linha, né? A gente discutiu em séries que isso não é muito legal, mas depois a gente conserta isso daí. Então, o dataframe.index me dá os índices das linhas. Se eu quiser ver os índices das colunas, eu boto o dataframe.columns, certo? E aí repara que o índice da coluna é apenas o nome da coluna, certo? O que identifica uma coluna é o nome dela. Show? E nesse caso eu tenho 4, eu tenho Country, Region, GDP per capita em 2008 e Polity IV. Show? Bom, um índice de linhas que a gente tem aqui não me diz muita coisa, certo? E, na verdade, ele é meramente um número e, na verdade, cada linha diz respeito a um país, né? Então, seria mais razoável que o índice das linhas fossem os países, né? Eu identificar cada linha pelo país ao qual ela se refere. Então, para eu fazer isso daí, eu posso usar o comando... Aqui, eu posso usar o comando setIndex, beleza? Então, o dataframe mundo.setIndex, e aí um string, que é o nome da coluna que eu quero que vire o índice. No caso, eu quero que o índice seja o país, seja country. Então, eu boto mundo.setIndex, country. Quando eu rodar isso daqui, repara que country está num outro nível já, certo? Está em negrito. E ele me diz que eu tenho 3 colunas, certo? As 3 colunas são Region, GDP per capita e Polity IV, certo? Country virou agora um índice, ele identifica cada linha. Show? Excelente. Se eu quiser ver o índice de linha, eu posso botar mundo.index e você vai ver que ele agora me dá o nome dos países. Show? O nome dos países. Reparem que ele não me lista todos, tá? Ele abrevia, ele bota aqui uma reticências, o que às vezes é inconveniente. Depois a gente vai ver como é que eu consigo listar todos os países, mas essencialmente eu faço um for índice dentro de cada país. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu posso botar assim, for país em mundo.index, print país. E aí você vê que ele realmente me lista todos e eu posso ver todos, certo? Se eu só boto mundo.index, ele me abrevia, ele não me mostra todos. E a mesma coisa acontece se eu pedir para ver o índice de colunas. Show? Então isso daqui é útil se eu quero ver todos os valores dos índices. Show? Mas o ponto é, esse comando setIndex daqui, setIndexCountry, transformou a coluna country no índice, certo?
Se eu olhar as colunas, country não aparece mais como um índice de coluna, ele agora é um índice de linha, né? E tá. Agora, digamos que eu tenha me arrependido. Eu me arrependi, eu não quero mais que country seja um índice de linha. Eu quero que country volte a ser uma coluna. Ou por qualquer motivo eu quero tirar o índice do meu data frame e eu não quero mais que o meu data frame tenha índices. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o método .resetIndex. Beleza? Se eu faço isso daqui, eu volto a ter country como uma coluna e os meus índices voltam a ser números gerados aí pelo Pandas, certo? Tá bom, mas eu quero deixar country como índice. Então eu vou fazer o .setIndexCountry de novo e deixei aqui country como sendo um índice. Show? Bom, muitas vezes a gente quer mudar o nome das colunas. Nesse caso, eu gostaria de traduzir o nome das colunas, certo? Eu não gostaria de ficar chamando região de region, né? Eu quero chamar de região. Eu não quero chamar o PIB per capita de GDP PCAP 08. Eu quero chamar de PIB per capita. E eu quero chamar Polity IV de democracia, certo? E se faz isso muito quando eu quero traduzir ou quando eu quero trocar o nome de uma coluna por algo que me seja mais compreensivo. Tipo, Polity IV, se você não é um cientista social que está acostumado com esse ranking, com essa medida, talvez democracia seja mais claro, né? Índice de democracia, grau de democracia, então você pode trocar o nome das suas colunas, certo? Como? Muito simples. Lembra que mundo.columns me lista as minhas colunas, me dá as minhas colunas, né? Basta eu fazer essas colunas serem iguais à lista de nomes que eu quero que sejam os nomes das minhas colunas. Beleza? Se eu fizer isso aqui com o mundo, é isso que eu obtenho. Beleza? Existe ainda uma possibilidade de eu fazer isso de outro jeito, que é usar o comando .rename. E aí eu passo um dicionário em que eu tenho o nome da coluna atual, como a chave, e o nome da nova coluna, como valor. Tá? Isso é útil se eu quero, por exemplo, mudar apenas o valor de uma coluna ou de algumas colunas. Eu não preciso passar a lista toda, né? E isso daí também se usa, já que vamos aproveitar e dar um exemplo sobre o risco, né? Sobre o risco sobre o risco de dar ruim aqui em tempo real. Mas vamos lá, mundo.rename. E eu posso botar, repara que se eu dou Shift Tab, eu tenho aqui minha colinha, vou lembrar exatamente quais são os parâmetros que eu tenho que botar. Eu boto assim, columns, é igual a, vou botar um dicionário, e agora eu quero mudar apenas democracia. Eu quero mudar só o nome dessa coluna, certo? Eu vou mudar democracia para, sei lá, grau democrático, certo? E aí depois eu vou botar mundo para ver o que acontece. E aí eu deveria ter salvado no lugar mundo, né? Então vou fazer mundo.rename, columns, e aí eu quero trocar só democracia, beleza? Então, eu vou passar um dicionário em que democracia vai virar grau democrático. E eu vou salvar isso como sendo essa base mundo. Tá? Na verdade, eu vou salvar como mundo 2, porque eu não quero estragar o resto do código em que eu já estou usando mundo e em que eu não mudei o nome. Tá? Então, se eu fizer aqui, ó, mundo 2, democracia mudou para grau democrático, beleza? Então, o comando rename é outra forma de eu mudar as colunas do meu data frame
E tem a vantagem de que eu posso mudar apenas algumas colunas, certo? Se eu quiser mudar todas, eu posso simplesmente fazer mundo.columns e passar a lista com os nomes das colunas novas. Show? Excelente. Vamos agora discutir. Uma vez eu tenho o data frame, coloquei os índices que eu queria, coloquei as colunas que eu queria, com o nome que eu queria, como é que eu começo a explorar um pouquinho esse data frame e ver o que tem dentro dele? Então, esse é o nosso próximo vídeo.